Então vamos lá, pessoal. Desculpa a demora aí. Pronto, um monte de probleminhas para resolver agora de manhã. E a gente vai continuar com o nosso assunto, né? A gente agora vai entrar numa parte nova da disciplina, né? Eu gostaria de ter visto mais coisas em Laplace, mas tudo bem, foi o suficiente, tá? A gente vai entrar agora na parte que a gente fala sobre transformada de Fourier, tá? E a transformada de Fourier, na verdade, quando você vai ensinar transformadas, a melhor maneira é você ensinar primeiro a série de Fourier, que é o que eu vou mostrar agora. A transformada de Fourier, vocês vão ver que é praticamente uma continuação da série de Fourier, tá? Porque a série de Fourier tem um limitador que só pode ser feita quando você só obtém a série de Fourier quando você tem uma função periódica. E aí você perde um pouco a generalidade, né? Aí o que você faz quando você não pode usar a série de Fourier? Você usa a transformada de Fourier. É muito mais genérico, tá? Outra coisa que vocês vão ver que na transformada de Fourier é diferente da série de Fourier. A gente, por exemplo, quando faz é diferente da transformada de Laplace. Quando a gente fazia a transformada de Laplace, a gente tinha que encontrar a região de convergência, etc. Uma das formas de não ter que trabalhar com região de convergência era o quê? Era trabalhar com transformada de Laplace unilateral. Não é que não tivesse, mas você não precisava se preocupar para fazer a volta. Era um para um, tá? Transformada de Fourier e série de Fourier até que não, eu nem peço muito série de Fourier. Vocês vão ver que na nossa avaliação vai ter uma questão, tá? Mas transformada de Fourier o pessoal tem uma dificuldade maior. Eu não sei porquê, porque na verdade é até um pouco mais simples, tá? Mas as pessoas têm uma dificuldade maior em transformada de Fourier do que transformada de Laplace, tá? Então, a gente vai falar nesse primeiro assunto, que é o assunto da nossa primeira avaliação, série de Fourier e transformada de Fourier. Depois a gente vai terminar e a gente vai fazer a parte de sistemas discretos no tempo, a transformada Z, etc. E aí ainda tem até que me inteirar do calendário, eu nem sei direito como é que está o calendário, por isso que eu não estou marcando nada. Eu já queria marcar até as provas, mas eu não sei o que vai acontecer, né? Então tem que esperar. Estou achando que a gente vai ter aula, estão dizendo que a gente vai ter aula em fevereiro, em janeiro até o início de fevereiro. Depois vai ter férias e depois começa o ano que vem, mas eu ainda não sei isso, tá? Eu vou ver com certeza ainda hoje, tá? Suponho que a nossa sala é essa aqui mesmo, né? Mas é porque eu também não vi ensalamento, por isso que eu perguntei se era essa aqui, tá? Não tenho a mínima ideia se o ensalamento está correto. E continua valendo os livros que eu passei para vocês, tá? Livro de, por exemplo, esse aqui, ó, esses slides estão baseados no livro do Latte, mas eu até prefiro. E vocês vão ver que quando a gente sair dessa primeira aula aqui, que é uma aula mais da transformada propriamente dita, eu prefiro usar depois, quando eu faço a transição da série de Fourier para transformada de Fourier, vocês vão ver que eu vou usar os slides do livro de circuitos. Ele é mais bem explicado, tá certo? A gente vai fazer essa transição, tá? A gente precisa dela, tá ok? Então, assim, quem quiser ver, seria... essas páginas aí do livro do Latte, 528 a 584. Mas se vocês têm acesso ao vídeo, não preciso ninguém precisa anotar nada, tá? Não tive tempo aqui de ficar arrumando meus slides, então estou fazendo agora. Então, olha só, o que a gente vai fazer, né? Então, como é que a gente trabalha, para que serve a série de Fourier, né? Fourier, né, naquela época, sem televisão, sem internet, sem nada para fazer, percebeu que se você pegasse um sinal periódico, né, e isso era uma obrigatoriedade, o sinal tem que ser periódico, você consegue decompor ele numa soma infinita de sinais periódicos, né? Que eles, normalmente quando você fala no sinal periódico, você fala que o sinal tem um período T0, um período fundamental, né? O Fourier mostrou que você pode, para qualquer sinal periódico, expressar aquele sinal como uma soma infinita, né, de outros sinais periódicos com frequências fundamentais, com a frequência fundamental e múltiplos dessa frequência fundamental, né?
E o sinal periódico que a gente está mais acostumado e já é usado para várias coisas, a gente sabe que são os senos e os cossenos. Então, vocês vão ver que a série de Fourier ela é formada, né, através de senos e cossenos. Né? Os senos e cossenos, por sua vez, podem ser expressos através da fórmula de Euler numa soma de exponenciais. Então, vocês vão ver que tem duas formas de expressar, né, a sua série de Fourier. A série de Fourier é trigonométrica, onde você tem os senos e cossenos, e a série de Fourier exponencial, tá? Que tem suas diferenças lá e tem as suas vantagens e desvantagens que a gente vai ver, tá certo? Então, olha lá, sinais periódicos podem ser representados como uma soma de senóides de várias frequências, né? E eu falei, no lugar de senóides a gente pode ter as exponenciais, né? E aí a gente faz o que, ó? A gente vai usar muito aqui no na nossa parte, a gente vai usar muito essa fórmula aqui, ó. Fórmula de Euler. É aquela que você tem, que tem o seno e o cosseno em função das exponenciais complexas, né? Vocês devem ter visto isso lá em cálculo, ou então até isso é visto até no ensino médio, né? Não sei, tá? Então, você sabe que E elevado a mais J teta é cosseno de teta mais J seno de teta, certo? Em engenharia elétrica a gente normalmente usa o J em vez do Y, que a gente está usando aqui, certo? E elevado a menos J teta é cosseno de teta menos J seno de teta, né? O pessoal lá no ensino fundamental eles chamam de cis, né? Cis de teta, cosseno e seno, né? Ok? Aí com essa é uma fórmula, é uma das fórmulas de Euler. Você pode usar ela para obter o cosseno e o seno, né, em função dos e's elevados. Se você somar, né, o que você vai ter? Você pode escrever que o cosseno de teta vai ser e elevado a mais j teta mais e elevado a menos j teta dividido por 2, né? Do lado direito vai ficar 2 cosseno teta, do lado esquerdo vai ficar e elevado mais e elevado, certo? Você divide por 2 é o cosseno, entenderam? Como é que chega nisso? Soma as duas equações, ok? Soma de cima para de baixo, você tem isso. E se você subtrair? Aí você tem a fórmula do... Só que a fórmula do seno não é 2, é 2J, ok? Legal? Então é isso, tá? Vamos continuar. Definição de sinal periódico, né? Então, vocês já sabem, mas a gente vai repetir, né? São sinais que se repetem em intervalos de tempo que a gente chama de período, né? Ok? Notem que existe sempre um período mínimo, né? Que, na verdade, você pode, né? Como é que você sabe? Você tem um sinal assim, ó. Sinal qualquer, né? FT aqui. Tá? Então, esse é um sinal periódico em que você tem um triângulo que se repete a cada t segundos, t grande, certo? Aí eu falo, não, aí você pode falar, não, Abel, isso não é um triângulo que se repete a cada t segundos, são dois triângulos, né, que se repetem a cada 2t segundos. Você pode imaginar assim, não está errado? Não está errado? Não, Abel, são 3 triângulos que se repetem a cada 3t segundos. Na verdade, quando a gente fala em função periódica, a gente sempre tem que lembrar do período fundamental. É o menor valor em que há a repetição. Certo? Então, o período fundamental é esse aqui, ó. Se você chegar e pegar 2 triângulos, eles realmente vão se repetir a cada 2t segundos. Mas aí não é um período fundamental. Certo? Só para lembrar disso, que às vezes o pessoal se engana. Tá?
Vamos lá. Então, o sinal senoidal, né? X de t igual a seno de ômega t mais θ, ele tem frequência angular. Isso aqui são definições que ele está dando, né? A gente sabe que esse ômega que está ali no seno, né? Normalmente você pode expressar ele como ômega, do jeito que está ali, ou W, né? Que é a frequência angular, ou também, e essa frequência é em radianos por segundo, ou você pode expressar também na frequência em hertz, certo? Então aí tem um 2π vezes a frequência, né? Na verdade, T é o período, né? É o período fundamental. E a frequência? Quanto é que vale? 1 sobre o período. Só que essa frequência é medida em hertz. Eu estou passando isso rápido porque eu acho que isso aí você já viu mais de uma vez, mas não custa nada dar uma explicadinha. Quando você trabalha com radianos por segundo, o que você faz? Você pode usar, em vez de F em hertz, 2πf, certo? Que é ômega, que é medida em radianos por segundo. Pessoal, vocês vão ver que quando a gente trabalha com a transformada em si, série de Fourier, transformada de Fourier, a gente vai usar o ômega o tempo todo. Porém, no ano que vem, vocês vão fazer uma disciplina comigo chamada Princípios de Telecomunicações, ou Princípios de Comunicações. Tá? E aí vocês vão ver lá que ele vai trabalhar com a série de Fourier e a transformada de Fourier usando a frequência em hertz, que é a frequência usada na prática em telecom. Tá? Aí você fala, muda tudo? Algumas coisas, justamente por você vai estar trabalhando em hertz, alguns desses valores 2π vão sumir, certo? Você não vai estar trabalhando em radianos por segundo, tá? Então, até hoje mesmo, eu vou dar aula de princípios depois dessa aula. Eu vou começar a falar uma introdução genérica em princípios de telecomunicações, vou entrar em série de Fourier e vou trabalhar com F, em vez de trabalhar com ômega. Então, se eu me confundir aí, né, vocês me chamam a atenção em que disciplina eu estou dando, né? Se é sinais, se é... Vai ser exatamente junto, sabe? A diferença é que no quarto ano, essa revisão é feita em 2, 3 semanas, né? De série transformada. E aqui não, aqui a gente vai ver durante um bimestre, digamos assim, série transformada, com muito mais detalhe. Tá? Beleza. Aí ele mostra aqui vários exemplos de sinais periódicos. Se pegar, por exemplo, um sinal assim, ó, ele bota aqui, ó, o sinal x de t igual a t, né? Vou colocar ele assim. X de t igual a t. Esse sinal, obviamente, não é periódico. Porém, se você pegar esse sinal aqui, ó, que é o x de t de menos 1 até mais 1, e depois ir repetindo, tá? Normalmente, quando o cara fala que é periódico, ele coloca aqui uns pontinhos para caracterizar, né, a repetição, e esse é um sinal periódico, tá? Esse aqui o pessoal chama também de, essa onda aqui, essa onda triangular, o pessoal chama de dente de serra, né? Que é uma onda bem conhecida aí, usada muito em circuitos em eletrônica, etc. Tá ok? Então, olha aqui, ó, esse aqui o período vai ser de quanto aqui, pessoal? O período fundamental desse sinal aqui, ó, x' de t. Qual é o período fundamental aqui? É 1? É 5? Qual é o período desse sinal aqui? Se repete de menos 1 até mais 1. Qual é o período? Quanto, pessoal? Chuta pelo menos. 2, né? 2, vai de menos 1 até mais 1. Né? A cada 2 segundos ele se repete. Ok? Tá? Não estou enxergando. Coloca o eixo aqui, ó. Pronto. Aí você fica mais fácil de enxergar. Aliás, esse negócio de colocar o eixo aqui
tem uma coisa interessante, a gente usa isso às vezes para facilitar na hora de encontrar uma série de Fourier. Quando você desloca os eixos, funções, por exemplo, essa função aqui, ó, isso aqui vocês já aprenderam. Esquece esses pontinhos que eu coloquei aqui, vou apagar, para não confundir vocês. Tá? Eu pergunto, esse sinal aí, x' de t, é um sinal par ou é um sinal ímpar? É fácil responder essa. É fácil. É par ou ímpar? Ou é nem par nem ímpar? Olha bem ele. Nem sei o que é isso, meu. Par ímpar para mim é jogar um dado. Se cair 2, 4 e 6 é par, se cair 1, 3 e 5 é ímpar. Né? O que é um sinal par, pessoal? Sinal par, x de t é igual a x de menos t. Ele é simétrico em relação ao eixo y, né? Vertical. Sinal ímpar é o quê? X de t é igual a menos x de menos t, certo? Ele é simétrico em relação à origem, exatamente. Ele é simétrico em relação aos dois eixos ao mesmo tempo. Como é que você consegue ser simétrico em relação aos dois eixos ao mesmo tempo? Sendo simétrico em relação à origem. É o único jeito. Tá? Ok. Legal. É par ou ímpar esse sinal? Ímpar. Aí você vai ver que quando o sinal é ímpar, a série de Fourier fica mais simples. Vai zerar, né, alguns coeficientes. Você não precisa calcular. Aí sabe, por que você está falando isso, Abel? Estou falando isso porque eu posso chegar e dar para vocês um sinal com os seguintes eixos. Deixa eu apagar aqui, ó. O bom é isso, né? A gente consegue apagar o eixo. Legal, olha só. Vou desenhar aqui o sinal. Pergunta. Eu mudei alguma coisa no desenho do sinal? Não, eu desenhei os eixos num lugar diferente, concordam comigo? Aí eu pergunto, esse sinal aqui, chamado de x, duas linhas de t, ele é par? É par? Ele é simétrico em relação ao eixo vertical? Não. Ele é ímpar? Não. Então ele nem é par nem é ímpar, concordam comigo? Se eu peço para vocês fazerem a série de Fourier desse sinal, vocês podem fazer tranquilamente, mas vai dar um trabalho relativamente grande. Vocês vão ter que calcular tanto os coeficientes AN quanto os coeficientes BN e assim por diante. Porém, se vocês forem enxergarem que esse sinal aqui tem simetria, e ele tem toda a cara de ter simetria, você pode mudar o eixo para cá, ó. E aí, quando você mudar o eixo para cá, que era onde ele estava, o que acontece? Fica muito mais simples fazer a série de Fourier, tá certo? Então, esse é um macete e que ganha muito tempo na hora de resolver. Tá legal? É importante. Vamos ver lembrando, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai falar sobre isso, tá ok? Qual é a descrição matemática do sinal periódico? É simples, é essa aqui, ó. Opa, desculpa. É essa aqui, ó. X de t é igual a x de t mais um t grande, onde esse t grande é o período fundamental para qualquer que seja t, tá? Claro, se você pegar um sinal qualquer, você pode transformar ele num sinal periódico, como? Pega uma parte do sinal e repete. Aliás, tem uma coisa interessante, não sei se vocês já viram transformar de Fourier alguma vez, se alguém já mostrou para vocês, mas como é que o cara chegou na transformada de Fourier? Ele fez uma coisa bem até intuitiva. Porque qual é o problema da série de Fourier? Eu já falei, ó, ela é muito boa, mas ela só serve para sinais periódicos, né?
para sinais periódicos. Ela não serve para sinais contínuos, etc. Então, como é que você vai fazer uma série de Fourier de um sinal que não é periódico? Na verdade, o que ele faz como se fosse fazer uma série de Fourier mesmo. Só que ele supõe que o sinal que não é periódico é um sinal periódico cujo período é infinito. Tá entendendo? Ele vai se repetir, mas o período é infinito. Limite, né? Quando o período tende a infinito, de um sinal que não é periódico, é um sinal periódico com esse período infinito. A ideia é bem boa mesmo, e vocês vão ver que quando a gente trabalha com série, a gente encontra valores fixos, né? A gente faz a série de Fourier de um sinal periódico, a gente encontra o quê? A gente encontra os coeficientes, AN e BN, são valores. 1, 2, 3, vocês vão ver. Na verdade, normalmente, dependendo do sinal, são valores que você consegue expressar, tipo, 1 elevado a n mais 3. Tem, digamos, regras de formação. Vocês vão ver depois, né? Então, mas pelo menos são valores fixos, né? Não são valores reais, normalmente são valores inteiros ou fracionários, ou racionais, né? E aí, por quê? Porque normalmente você faz uma relação de um sinal que é contínuo no tempo, nos coeficientes, que são discretos no tempo. Já quando você trabalha com a série de Fourier, na verdade, é transformada por um sinal qualquer, aí é contínuo no tempo para contínuo no tempo. Tá certo? Já aí complica um pouquinho mais. Legal? Então, continuando, né? Mais uma vez aqui a condição de periodicidade. Né? Tá lá, x de t igual a x de t mais t0 para todo t, onde o período fundamental é justamente esse t0 aqui. Ok? É o menor valor de t0 que satisfaz a condição de periodicidade. Aquilo que a gente falou, né? Em vez de pegar um triângulozinho, pegar dois, né? Aí você não tem o mesmo período, você está com um período maior. O período fundamental é um triângulozinho só. Legal? E aí tem umas coisas interessantes, ó. Isso é legal, porque se você tem um sinal periódico, né? Você pode... Pega ele aqui, vamos pegar esse sinal periódico que a gente... Vou desenhar mais uma vez. Um sinal qualquer. Vamos desenhar aqui uma onda quadrada. Já aproveitando para testar vocês aqui, ó. Esse sinal que eu estou desenhando aqui é par ou ímpar? Esse é par. Legal, é par. Certo? Se eu for... Se eu colocar, por exemplo, o eixo... Olha que coisa interessante, né? Se eu colocar o eixo aqui, ó, o sinal é par ou ímpar? Ele vira ímpar, já viram? Ele fica ímpar. Então, dependendo se você mexe com o eixo, você consegue fazer isso. Claro, nem sempre, né? Tem sinal que você não vai conseguir a simetria que você quer, não tem jeito. Tá? Mas, por que eu estou desenhando esse sinal aqui? Olha que coisa, vamos supor que eu quero calcular a integral desse sinal no período. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Qual é o período desse sinal? Deixa eu botar aqui uns números para vocês poderem chutar. Qual é o período desse sinal? Hein? Quanto é o período desse sinal? Não é 2. É 4. Ele só se repete, né? Tem 2 para cima e 2 para baixo. Aí começa a repetir, 2 para cima e 2 para baixo. Certo? Já viram que é 4? Todo mundo viu que é 4? Mas você vê que está começando em 0. Então, a gente está mais acostumado a enxergar essa onda aqui. Ó. Né? Que seria o sinal completo. Começaria em menos 1 e terminaria em 3. Certo? Mas, aí eu falo, se eu fosse fazer a integral em um período, ou seja, a integral dessa onda quadrada aqui, de menos 1 até 3, ou seja, em um período, ela vale quanto? Essa integral aqui. Tá fácil de ver. Vou fazer cálculo. Quanto vale essa integral?
zero, né? Tem uma área para cima positiva, uma área para baixo negativa, ela zerou, concordam? Certo? Legal. E se você começar e fazer a integral de 0 até 4? Que é essa forma de onda verde aqui. Quanto é que vai dar a integral? Deu zero de novo. E é essa propriedade que está aqui, ó. Que fala que a integral de uma função periódica no período, você pode começar a integral onde você quiser. Pô, mas por que isso é interessante? Porque facilita a tua vida na hora de fazer a integral, pessoal. E a gente vai ter que fazer a integral? Vai. Os coeficientes das séries de Fourier são obtidos através de integrais. Ah, eu vou ter que saber integral? Eu suponho que você já sabe, né? Mas, obviamente, eu não vou ficar aqui querendo que vocês saibam a integral de tudo. Então, quando tiver alguma integral complicada, a fórmula, digamos assim, dessa integral complicada vai estar disponível na prova. É óbvio que eu coloco, às vezes, mais de uma, até porque eu pego uma tabela completa lá, certo? Então, saber que você vai usar faz parte ali do entendimento do problema que você está resolvendo, tá? Então, isso pode acontecer. Mas, normalmente, vocês podem perguntar para os alunos aí que fizeram essa disciplina, quando cai série de Fourier, não cai muito complicado. Por quê? Porque não que série de Fourier seja difícil. Não é. Até porque as integrais que são difíceis eu forneço. Então, é um trabalho braçal mesmo. E é justamente por ser um trabalho braçal que eu não coloco muita questão e não coloco questão muito complicada. Senão você vai fazer uma prova aí de 2 horas, 2 horas e meia, você perde 1 hora fazendo uma série de Fourier. Entendeu? Fica complicado, tem que ser uma mais ou menos simples. Certo? Eu peço mais nas listas, etc. Tá? Legal. Vou pular esse assunto aqui, porque eu não vou nem pedir muito, já que eu não me preocupo tanto com série de Fourier e sim com a transformada, mas ele mostra assim, como você identifica a periodicidade de uma soma de senoides. É simples, só você pegar o mínimo múltiplo comum das duas, você vai ver que dos dois períodos você consegue mostrar que uma soma de funções periódicas também é periódica no mínimo múltiplo 1, ou seja, naquele período, né? Se o período é 3, outro período é 2, se você pegar 6, você vai conseguir com a periodicidade, não sei se vocês estão entendendo, né? Ok? Isso é fácil de ver, é matematicamente simples, tá certo? Ele é que faz os exercícios, mas eu vou pular isso aqui, não interessa para mim. Eu quero já direto entrar logo no que é o nosso assunto principal, que é justamente a nossa série de Fourier. O que o Fourier falou? Qualquer sinal periódico pode ser construído por um somatório de sinais senoidais, certo? Ou seja, esse sinal aqui de cima, que é bem estranho, né? Eu consigo, com certeza, transformar ele numa soma infinita de sinais senoidais, né? No caso, com termos em cosseno e termos em seno, certo? Notem, é uma soma infinita. E notem que tem um a zero aqui, estão vendo? Isso aqui é colocado porque é o que a gente chama de valor DC. É porque senos e cossenos, pensa bem, senos e cossenos, qual é o valor médio do seno? O valor médio dele na onda senoidal. Como é que é uma onda senoidal? Qual vai ser o valor médio dele? 0. Está variando de 1 a menos 1, mas o valor médio é 0. Certo? Certo? Tem a parte positiva e a parte negativa. Tá? Tanto no seno como no cosseno, não interessa. Certo? Então o valor médio é 0. E se eu estiver trabalhando com um sinal que ele tem valor médio diferente de 0? Como é que eu vou expressar ele numa soma infinita de senos e cossenos que tem valor médio 0, se aquele sinal não tem valor médio 0? Esse valor médio, né, do sinal
também é chamado de valor DC, a gente usa pra caramba em engenharia elétrica, né? É o valor DC, é o valor... Se você pegar uma onda senoidal, se você pegar o que está saindo da tomada, não é... O valor médio é 0, tá? Mas às vezes, o que você quer fazer? Você quer usar aquilo ali, né? Tem lá uma onda assim. Não sei se vocês estão vendo eletrônica, né? Aí vocês já usaram fonte de diodo para retificar, né? Aí o que vocês fazem, ó? A primeira coisa que você faz não é isso? Não é? Não é a primeira coisa que você faz? Não é? Usando a fonte de diodo, não é isso que você faz? O que acontece com o valor médio desse sinal agora que eu acabei de desenhar? Desse cara aqui? É 0? Não. Aí ele já tem um valor DC. Aí depois você usa os capacitores, né? Que faz isso aqui, né? Não é? Vai dando, né? Dependendo do valor, você, né, tira aquela descida, né? Então, e aí você fica só com uma coisa mais ou menos assim, né? Cujo valor médio é esse aqui, né? E tem o que eles chamam de ripple. É isso? É porque às vezes o cara tem outros livros que usam o nome em português, que eu acho horrível. Não que não possa usar, mas é porque é que nem falar o que é. Quem mexe com o computador sabe, né? Flat cable, né? Aquele cabo vocês devem ter, não é só usado com computador, mas é usado em várias coisas. Aquele que é vários fios em paralelo, né? Chatinhos, né? Mas você vai falar de cabo chato, né? Não usa. Você fala que é um flat cable, né? Normalmente vai falar é um flat, não falei cable, né? Um flat, né? Compra aí, se você for comprar, o cara até já conhece, né? Como esse nome. Tem algumas traduções que ficam estranhas. Ok, pessoal. Então, acabei de mostrar, então... Mostrar, não. Acabei de repetir o que o Fourier falou. Ou seja, qualquer sinal periódico pode ser reconstruído por um somatório de sinais senoidais. Ele chegou e propôs isso, né? Legal. Igual a soma infinita, ele colocou esse termo A0 aqui para justamente colocar o valor DC. E aí, ele falou, pô, legal. O que são esses N's? N's são os coeficientes. Notem que vai ter, para N igual a 1, você vai ter um cosseno de ômega 0t mais um seno de ômega 0t, vezes A1 vezes B1. Para N igual a 2, você vai ter um cosseno de 2 ômega 0t, ou seja, uma frequência duas vezes, né, a frequência fundamental, certo? N igual a 3, assim por diante. Ou seja, você pega uma onda quadrada, né? Depois a gente vai calcular, mas o que acontece? Tem alguns livros, depois eu até mostro, ó, você pega uma onda quadrada, desse tipo. Aí se você for calcular a série de Fourier para ela, com um termo só, você vai encontrar uma coisa assim. Ok? Essa é a série de Fourier para aquela onda quadrada com um termo só. Com um termo só, a aproximação da onda quadrada por série de Fourier é uma bosta, né? Fica ali, não parece nada aquela onda quadrada. Aí você começa a aumentar. Aí você começa a colocar 2. Aí fica uma coisa assim, ó. Aí você coloca mais, você coloca 3, coloca 4, coloca 5, você vai aumentando o número de termos. O que vai acontecer? Você vai chegar num ponto em que a onda vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Ou seja, você não vai conseguir distinguir entre a onda quadrada original e o somatório, né, daqueles senos e cossenos. Um detalhe, vocês podem ver que ficaram os chifrinhos aqui, a gente vai falar sobre isso. Isso só acontece, né, quando você trabalha com formas de onda que têm descontinuidades. Por exemplo, a onda quadrada tem descontinuidade. Ela está valendo um valor, daí, pum, ela pula instantaneamente para o valor de baixo. Certo? Então, nesse caso, você vai ter esses biquinhos aqui. Isso aqui a gente vai ver mais tarde, chama de fenômeno de Gibbs. Aí você fala, isso sempre acontece só quando tem descontinuidade, né? Você não tem que se preocupar muito, afinal de contas,
uma onda quadrada perfeita você também não consegue gerar. Você consegue gerar uma onda quadrada perfeita? Não tem como. Né? Ela tem descontinuidade. Né? Tem um pulo ali, não dá, certo? Você pode ver uma coisa praticamente reta, mas não é, certo? Legal. Isso não importa muito agora. O que importa aqui é como a gente vai chegar, sair de uma onda qualquer e chegar nos coeficientes da série de Fourier trigonométrica. Depois a gente vai chegar na série de Fourier exponencial também, tá? Ok? E tem uma trigonométrica simplificada também, porque, como assim trigonométrica simplificada? Você não tem uma soma de seno e cosseno? Lembra daquelas relações? Cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, seno de A mais B, seno de A menos B? Você consegue arrumar. Sempre que tiver um seno e um cosseno de mesma frequência, você consegue transformar num cosseno de A mais B, né? Numa coisa desse tipo, tá? Vai ter um θ ali, que é a fase, mas é possível, tá? Legal. Então, aqui, cálculos dos coeficientes da série de Fourier, né? Como é que a gente calcula? Primeiro, o A0, é que eu falei, é o valor médio, né, do sinal. Ou seja, é a componente DC. O que vai acontecer? Você, para conseguir o A0, como é que o Fourier fez? Ele simplesmente igualou de um lado ao outro. Ele botou x de t, ó. O que o Fourier fez? Ele botou x de t igual a isso. Tá? Agora vamos ver se eu consigo achar uma fórmula para o AN, para o BN e para o A0. Ele fez isso só. Tá? Como assim? Ele colocou, ele supôs que era, vamos ver se ele consegue encontrar uma fórmula para o AN, para o BN e para o A0. Então, a primeira coisa, para o A0, olha lá, ele pegou o x de t, esquece as integrais. Esquece as integrais. Tá? Esquece as integrais agora. Estou tirando as integrais. Tirando? Estou tirando. Não é a fórmula. Se eu tirar as integrais, não é exatamente a fórmula anterior do x de t? Não é isso? O que ele fez? Ele simplesmente pegou e colocou essas integrais e integrou num período. Ele colocou, se você tem uma igualdade, A igual a B, eu vou integrar A no período T0 e vou integrar B no período T0, continua sendo igual. Se A igual a B, integral de A, integral de B, acabou. Certo? Foi o que ele fez. Quando ele faz isso, eu vou apagar tudo aqui. Ele usou, aí ele está usando as integrais. Quando ele faz isso, o que acontece? Isso aqui não é integral, desse lado aqui, não tem integral no período de cossenos e senos? Integrar um seno e um cosseno no período que tem valor médio 0 dá quanto? 0, né, galera? Concordam comigo? A integral do seno e do cosseno, olha só. Tanto faz, se você for fazer no período, né? Se pegar aqui, ou pegar aqui, tanto faz, né? Um é o cosseno, de cima é o seno, né? Que o seno de 0 é 0, e de baixo é o cosseno, que o seno de 0 é 1, certo? Se você vai integrar no período completo, quanto é que vai dar? Vai dar 0, certo? Ok? Integrando no período vai dar 0 aqui, ó. Integrando nesse período aqui também vai dar 0. Ok? Então, todo esse lado aqui, ó, some. Certo? Todo esse lado some. Né? O que vai acontecer? A0, desculpa. A0 é uma constante, não depende de t. Pode sair para fora. Certo? Para fora assim não, né, Beto? Fica assim, A0, integral em T0 de dt. Quanto é que é a integral de dt em T0? T0. Certo? Não é isso? Não é T0? Então vai dar A0 T0 é igual a integral de x de t dt no período, que é o valor dc. Certo? O valor dc de uma onda senoidal, supondo que ela está correta no eixo dela, né? Porque se você pegar uma onda senoidal assim, ó, o valor dc vai ser 0? Não.
né? Mas ela não está no eixo. Ok? Ela não está no eixo, ela está acima do eixo. Não é uma senoide, cossenoide padrão. Isso aí é um cosseno mais alguma coisa, mais justamente um valor desse constante qualquer. Tá? Então está aqui, ó. Como é que você encontrou a zero? Através dessa fórmula. Você pega a função que você está querendo encontrar. Por exemplo, ó. Aqui dá para ver, nesse exemplo aqui. Nessa forma de onda aqui embaixo. Vou botar em outra cor. Nessa forma de onda aqui embaixo, eu pergunto, qual é o valor do A0 para essa forma de onda aqui? É zero, porque dessa forma de onda dá para perceber que o valor médio dela, o valor DC dela, é quanto? É zero. Entendeu? Dá para você perceber isso em alguns casos, por exemplo, de funções ímpares. Função ímpar, a integral no período é zero, sempre. Tá ok? Então, vocês vão ver isso. Tá? Legal. Isso ele fez para quê? Para calcular o A0. Então está aqui a primeira fórmula, que é essa aqui, que é a fórmula do A0. Né? Depois, aí ele usou algumas identidades trigonométricas para encontrar os outros valores. Né? Então, ele pegou, deixa eu aumentar isso aqui, está pequena a letra. Ele pegou aqui, né, e fez o seguinte, ó. Como é que vai encontrar o AN? Né, já encontrou o A0, agora vamos ver como é que encontra o AN. O AN não é, né, aquele primeiro termo, o AN está aqui, ó. Aqui o AN. Como é que vai encontrar o AN? Vamos tentar deixar de forma que esse cara zere. Como é que eles fazem isso? Como é que você faz isso? Em vez de você integrar simplesmente no período, você vai integrar no período, só que você vai integrar a função multiplicada por um cosseno de m, onde m é um número inteiro, ômega 0t, certo? O que vai acontecer? Desse lado vai ficar o x de t, que multiplica o cosseno de m ômega 0t. Desse lado vai ficar o AN sempre é constante, né? Vai ser um somatório infinito dos ANs. AN sempre é um número constante, não depende de t, viu, pessoal? É um coeficiente. Então, ó, vai ficar essa integral aqui, vezes o AN, e vai ficar essa integral aqui, né, vezes o BN. Mas o que vai acontecer? Isso aqui é uma função ímpar vezes uma função par, que vai dar sempre uma função ímpar. Em função ímpar, integrando no período, o que acontece? Dá zero. Então, esse cara some. Fica só esse cara aqui, um somatório de ANs, certo? Que vai ser igual a esse cara que está aqui, ó. Como isso aqui vai depender, ó, se n for igual a m, isso vai dar zero. Se n for diferente de m, isso aqui vai dar zero, ou seja, vai zerar toda vez que estiver diferente de m, e quando n igual a zero vai dar um n aqui, ó. Quando m igual a n, né? Ou seja, você vai ter essa parte aqui, né, zerada, a gente já viu, por causa da função ímpar, e essa parte aqui vai dar quanto? Vai dar t0 sobre 2, ou seja, desse lado aqui, ó, vai dar simplesmente t0 sobre 2 vezes quem? Vezes o AN, que vai ser igual ao que? Vai ficar o outro lado. O outro lado é integral em t0 de quem? De x de t, cosseno de n ômega 0t, dt. Tá? E aí? Agora é só arrumar para botar o AN. Ó. AN vai ser 2 sobre t0, integral no período de x de t, cosseno de n ômega 0t, dt. Que é exatamente isso aqui. Tá? Então, essa é a fórmula do AN. O que vocês acham que ele vai fazer para poder encontrar o BN? Ele multiplicou por quanto aqui para encontrar o AN? Ele multiplicou por cosseno, não é isso? Para encontrar o BN, ele vai multiplicar por quem? Por seno, né? Porque desse lado,
Ele multiplicou por cosseno para encontrar o quê? Vai ficar aqui, ó, cosseno, cosseno, que é uma coisa que existe integral. Se ele multiplicar novamente por cosseno, não tem sentido, ele já fez isso uma vez. Se ele multiplicar por seno, isso aqui vai ficar um seno, seno. E aqui vai dar um seno, cosseno. Certo? E aí vai zerar esse cara daqui. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe não, prefiro que vocês saibam... Aliás, eu nem peço isso, eu preciso que vocês saibam fazer, usar a fórmula. Tá? Mas o raciocínio não é difícil de entender, é isso que eu estou falando. Né? O raciocínio é relativamente fácil de entender. Tá? Ó, aqui é a mesma coisa, para encontrar o BN, o que é que ele fez? Ele pegou e multiplicou por quem? Pelo seno. Aí ficou seno xt, e aqui ficou seno, seno, que é diferente, vai dar diferente de zero, e esse aqui vai dar zero. Ok? E aí encontrou o BN. Tá? Que é esse cara aqui. Pronto. Eu já sei fazer a série de Fourier de qualquer função periódica. Como é que eu encontro o A0? Eu integro a função no período. Certo? Se a função ela tiver valor médio zero, ela vai dar zero. Né? O A0 vai ser zero. Se ela tiver diferente de zero, vai, como o nome está dizendo, vai dar diferente de zero. Tá? E aqui é o que vocês precisam saber. O resumo. Né? Do cálculo dos coeficientes. Certo? E agora, né, bom, essa é a forma trigonométrica padrão. Tá? A gente pode, usando a fórmula de Euler, chegar na forma exponencial. Certo? Na forma exponencial. E, usando trigonometria, identidades trigonométricas, pode chegar na forma que ele chama de compacta, onde tem um C0, né? Essa forma aqui que ele chama de compacto. Ó. Como é que você chega nela? É simples, né? É só você usar aquelas identidades trigonométricas de AN cosseno mais BN seno vai dar um cosseno de... isso aqui seria AN cosseno A mais BN seno A. Vamos assim, entendeu? Você arrumar, né, para encontrar um cosseno de A mais B. Né? Esse θ aí a gente descobre dessa forma. A forma exponencial a gente usa Euler. Tá? Notem que na forma exponencial, essa forma exponencial aqui está errada. Ai, cacete. Como assim está errado? Não começa em 1. Começa em menos infinito. Vocês vão ver depois. Tá? É que na forma exponencial não tem o e elevado a jθ, não tem o menos jθ, não tem isso? Então tem um coeficiente para um lado e um coeficiente para o outro. Né? E aí por isso fica só um cara dn ali. E o d0 o d0 continua sendo igual a zero, ou seja, a integral no período. Tá? Basicamente é isso. Tá? Aí ele mostra aqui um monte de aproximações que a gente vai ver mais na aula que vem. Vou pular aqui um pouco, tá? E vou passar, e aqui é o que eu falei para vocês, ó. Integrais úteis para o cálculo dos coeficientes da série de Fourier, né? Integração por partes, porque às vezes você usa, né? T, né? Cosseno e assim por diante, né? É muito comum, né? Por exemplo, série de Fourier disso aqui, ó. Aquilo que a gente viu dentro de serra. Qual é a equação do x de t dentro do período fundamental? A x de t igual a t, né? Então você vai fazer x de t cosseno. Então normalmente a gente faz o quê? Na hora de você vai... quando você vai ter cosseno de t, né? Normalmente você usa o quê? Integração por partes. Né? Então ele mostra aqui vários. Mas na maioria das vezes eu dou, tá vendo aqui, ó? Olha só, quanto é que é a integral de t seno de AT? Não enxerguei, deixa eu mostrar. Ah, tem x ali, eu sei, galera. Eu sei que tem x. Tá? Mas é só para exemplificar aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Então, olha só. Tá vendo aqui, ó? X seno de AX, x cosseno de AX. São importantes, né? Se precisar usar, a gente vai usar. Tá? Mas
desencana. Eu não, quem já fez comigo sabe que eu não peço série de Fourier complicada. Tá? Então, vamos pegar e vamos fazer, inclusive, vamos começar fazendo uma série de Fourier simples. Tá? Ok? Mais simples até do que essa que está aqui. Eu vou pedir para vocês fazerem a série de Fourier aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, pegar os coeficientes, vou dar uma espaçada aqui. Vamos fazer uma série de Fourier bem simples. Só para não ficar usando a simetria, eu vou desenhar aqui com menos simetria, tá? Deixa eu pegar aqui. Então vamos pegar essa forma de onda aqui. Legal. Essa aqui tá boa. Esse aqui é o nosso x de t. Ok? E vamos fazer a série de Fourier desse x de t. Só colocar números aqui. Qual é o período? Qual é o período? Quanto? 2. Legal. Essa forma de onda, ela é par? Não. É ímpar? Também não. Eu já desenhei dessa forma. Agora, uma pergunta que dá para ser feita aqui. Dá para transformar esse sinal aí num sinal par? Usando um deslocamento, por exemplo? Dá, né? Se eu passar um eixo aqui, ó. Passar um eixo aqui é simplesmente deslocar essa forma de onda meia unidade para a esquerda, concorda? Se eu deslocar meia unidade para a esquerda, a forma de onda que não é nem par nem ímpar vira par. Certo? Aí eu não coloquei aqui, mas tem que colocar. Ó. Esse valor aqui é 1. Tá? Beleza, mas não vou fazer isso agora não. Vou trabalhar sem a paridade mesmo. Legal. Então vamos calcular a série de Fourier aí. Vamos calcular juntos. Vamos calcular o A0. Quem é o A0? Integral no período, né? De quem? Quanto é o T0 aqui? Vocês já falaram, quanto é que é? 2. Se o T0 é 2, pergunta, antes de começar a escrever aqui. T0 igual a 2, vou botar aqui embaixo. T0 igual a 2. Então, F0, quem é F0? É a frequência fundamental em Hertz. Concordam que é a frequência fundamental em Hertz? Que vale quanto? 1 sobre T0. Certo? É a frequência fundamental em Hertz, vale 1 sobre T0. Vale quanto, então? Meio. E o ômega 0? 2π F0. Certo? Então vai valer 2 vezes π vezes meio. Qual é a frequência fundamental? Π, radianos por segundo. Ok? Isso é importante? Vou precisar dele aqui, ó. Estão vendo? Certo? Vou precisar do T0 também, está aqui, ó. T0 aqui. Legal. Vamos calcular primeiro quem? O A0. Vale quanto? 1 sobre T0. É 1 sobre 2. Integral em T0, vou deixar assim mesmo. Né? De quem? Do x de t, dt. Certo? Isso vai dar quanto? Vai dar meio. Posso escrever assim, ó. Integral
de 0 até 1 de x de t dt, mais integral de 1 até 2 de x de t dt? Só para facilitar o meu cálculo? Posso, não é? E aí? Quanto é que vale essa integral aqui, ó? Vale quanto? Vale 0. Certo? Por quê? Porque o x de t dt de 1 a 2 vale 0. Certo? E quanto é que vale essa integral aqui? Essa aqui vale quanto? De 0 a 1. Vale quanto? 1. 0. 0 é a nota. Porra, tem aqui isso aqui, galera, ó. Certo? Ok? Qual o valor médio que deu? Qual foi o valor do A0? Deu quanto? Meio. Faz sentido? Faz. O sinal vale 1 durante um segundo e vale 0 durante outro segundo. Certo? O valor médio dele é meio. Faz sentido pra cacete. Não faz sentido? Legal? Beleza, encontramos o A0. É isso que eu quero? Não. Eu quero A0, eu quero AN, eu quero BN. Quando você pede uma série de Fourier, você tem que encontrar o A0, o AN e o BN. Ah, mas se o A0 for 0, que bom. Menos uma coisa para calcular, né? Mas nem sempre é 0, certo? Vamos lá. Vamos calcular o AN agora, ó. AN. Quem é? É 2 sobre 2, certo? Integral de quem? Integral no período T0, eu vou colocar aqui, de quem? X de T. X de T, que multiplica quem? Cosseno de N pi T dt. Certo? Não é isso? Cosseno de N pi T dt. E o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1. Aí, olha só. A integral é no período, não é? É de 0 a 2. Ou de menos 1 a 1. Tanto faz. Né? Eu poderia fazer assim. Mas vamos fazer de 0 a 2. Ok? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma integral de 0 a 2, mas eu sei que o x de t de 1 a 2 vale quanto? Vale 0. O x de t de 0 a 1, ele vale 1. Então, isso aqui é uma integral de cosseno de n pi t dt. Certo? Não é isso? Porque é 1 vezes cosseno, mais 0 vezes cosseno. É 1 vezes cosseno de 0 a 1 e 0 vezes cosseno de 1 a 2. Dá só 0 a 1. Tá. Quanto é que é isso aqui, pessoal? Quanto é que é a integral de cosseno? Não lembro. Não lembro. Estou reprovado em cálculo 5 vezes. Né? Então tá lá. Ó. A integral de cosseno de AX é 1 sobre A seno de AX. Certo? Ok? Então a integral de cosseno de AX dx é igual a 1 sobre A seno de AX. Ok? Então isso aqui vai dar quanto? Cosseno de AT dt, 1 sobre A. Quanto é que é o A? Certo? E multiplica quem? Seno de de 0 até 1. Certo? Ok. 1 sobre nπ é constante, não depende do t, pode colocar para fora. Isso vai dar quanto? Seno de nπ. Opa, pipi não, né? Pipi. Complica. nπ vezes 1 menos seno de nπ vezes 0. Quanto é que vale seno de nπ? N igual a 1 até infinito. Vamos lá.
Quanto é que vai valer o seno? Quanto é que vai valer o seno de NP? E aí, pessoal? Qualquer que seja N. Quanto? 0, galera, né? Seno é a projeção no vertical. Π é isso aqui, ó. Uma vez π, quanto é que é o seno? 0. Duas vezes. 2π, 0. 3π, 4π. Vai dar? 0. E seno de 0, vale quanto? Isso aqui é 0, né? Vale quanto? 0. Quanto é que é esse coeficiente AN, então? Quanto é que é o AN para qualquer N? 0. Para N igual a 1, 2 e assim por diante. Qualquer N. Qualquer N não, qualquer N inteiro. Legal? Vamos calcular agora quem? O BN. BN vai ser 2 sobre 2, integral de T0 de x de t, seno de n pi t, dt. Certo? Vai dar quanto? 1 que multiplica a integral de 0 a 1 de novo. Por que de 0 a 1? Porque de 1 a 2, x de t vale quanto? 0. De quem? De seno de n pi t dt. Legal. Isso aqui é igual a quanto? Não lembro. Ah, é quase igual ao seno, né? Só tem um menos, não é isso? Então dá menos 1 sobre a cosseno de AX. Vamos lá em cima deu o quê? Agora vai botar, ó. Vai ficar menos 1 sobre NP. O quê? Deixa eu botar assim. Desculpa. Deixa eu apagar. Menos 1 sobre NP, que multiplica cosseno de NPT de 0 até 1. Legal? Esse menos 1 sobre NP pode ficar para fora. Vai dar o que, pessoal? Cosseno de NP menos cosseno de quanto? 0. Certo? Legal. E agora? Agora a gente tem que olhar com calma. Como assim? Vamos ver como é que fica esse cosseno de NP. Vamos variar, certo? O cosseno de 0 vale quanto? O cosseno de 0 vale quanto? Essa setinha não é para arriscar que vale nada não. Vale quanto isso aí? Vale 1. Isso a gente já sabe, vale 1. E esse cara aqui? Vamos lá. Para n igual a 1, quanto é que ele vale? Para n igual a 1. Para n igual a 1, ele vale menos 1. Isso vale menos 1. Para n igual a 2. Vale quanto? Vale 1. Certo? Para n igual a 3. Vale quanto? Então ele está variando. Estão vendo aí? Para n par, ele vale 1. Para n ímpar, ele vale quanto? Ele vale menos 1. Concordam comigo? Não é isso que está acontecendo? Então, na verdade, algumas pessoas até aceitam escrever assim, mas está errado. Você tem que botar uma resposta em série de Fourier, você tem que deixar de uma maneira mais compacta possível, certo? Então assim você poderia, uma maneira de você fazer essa coisa aqui, ó, ou seja, para n par eu tenho menos 1. Para n ímpar eu tenho, para n par eu tenho 1, mais 1, e para n ímpar eu tenho menos 1. O que vai acontecer quando o n for par? Isso vai dar 0,
certo? Quando N, ou então não interessa nem falar dele, né? Ou seja, para N par, o que vai acontecer? O meu Bn vai ser igual a zero, certo? Agora, para N ímpar, isso aqui vai dar menos 1, menos 2, certo? Menos 2 vezes o menos 1 que está lá fora, dá 2, certo? Então, o Bn vai ser 2 sobre Nπ. Então, quando N for igual a 1, vai dar 2 sobre π. Quando N for igual a 3, vai dar 2 sobre 3π. Quando N for igual a 5, vai dar 2 sobre 5π e assim por diante. Tá certo? Ok? Essa foi a nossa série de Fourier daquela onda que eu coloquei ali. Esse aqui é o Bn. Lá em cima nós temos o AN. E lá em cima, mais ainda, temos o A0. Está tudo aqui, né? Consegui colocar na mesma página. Aí, ó. Deu. Né? Legal? Certinho. Então, por hoje, a gente já chegou onde eu queria chegar. E é justamente na definição da série de Fourier. O que é a série de Fourier? É uma forma de expressar sinais periódicos como uma soma infinita de senos e cossenos mais uma constante, certo? Depois, a gente viu que existe a forma trigonométrica, que a gente vai fazer também, e existe, a gente já fez a forma trigonométrica, a gente viu que tem a forma trigonométrica compacta, eu vou mostrar como é que se faz, e também a forma exponencial, tá? A gente vai usar a fórmula de Euler. E depois é mais treinar em cima de alguns ou outros termos. Eu não quero perder tanto tempo assim com série de Fourier, certo? Tem uns exercícios interessantes que você, né, se você usa a série de Fourier, tem uns exercícios interessantes. Você pode calcular dependendo do valor, né, da função que você está trabalhando, do x de t, qualquer coisa assim. Você consegue usar a série de Fourier para calcular somas infinitas. É interessante, né? É bem legal, né? Você consegue expressar e aí você parece de repente uma soma infinita. Tem no próprio livro de circuitos, a gente vai fazer alguns desses, mas não é normalmente o que eu peço. Quem já fez matéria comigo sabe disso. Agora, transformada de Fourier, vocês vão ter que saber bem, porque inclusive vai ser cobrado no ano que vem, né? Em princípios de telecomunicações, eu não vou ficar repetindo transformar de Fourier em detalhe, não. Vou sair rachando mesmo, porque senão a gente não consegue falar sobre AM, FM, coisas que são usadas em telecom. Tá? É a aplicação de transformar de Fourier o tempo todo. Ok? Legal? Então é isso, pessoal. Nossa próxima aula é na sexta-feira, não é isso? Primeiro horário, não é? Ok. Nessa sala mesmo.